Assiste aí um trecho do vídeo. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, versículo 13, diz: como está escrito, amei a Jacó, porém odiei a Esaú. Vou dizer-lhes que a Bíblia ensina a respeito do fato de que Deus escolheu alguns para serem salvos e que Ele deixou outros para enfrentarem a punição dos seus pecados. Encontramos esse fato em nosso texto: amei a Jacó e odiei a Esaú. Percebe que esse vídeo começa falando de Jacó e de Esaú, não é verdade? Esse vídeo começa falando de Jacó e Esaú. Ele tem um desenrolamento que para mim é heresia pura. Deus trata as pessoas de forma diferentes na vida diária. Ele faz um homem rico e outro pobre. Ele faz um homem inteligente e outro incapaz de ler um livro. Eleição também é um fato. Em matéria de religião, Deus dá a um homem muito mais do que dá a outro. Ele dá a um a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. A outro homem, Ele não dá essa oportunidade. Deus deu-me pais que me ensinaram sobre a sua pessoa. Muitas pessoas não têm pais que ensinaram a respeito de Deus. Quando fiquei adulto, Deus me colocou em uma situação onde fui guardado do pecado. Outras pessoas são colocadas em locais onde existe muita tentação e elas pecam. Prestou atenção? Muitas pessoas não prestam atenção nisso. Agora ele começa o vídeo falando de Jacó e Esaú, que Deus predestinou pessoas não por obras, que Paulo toca no assunto da obras, é verdade, mas supostamente Paulo estaria dizendo isso. Se você ler Romanos 8 e Romanos 9 isoladamente de todo o contexto da carta, e na verdade de todo o contexto bíblico, aparentemente parece que Paulo está apresentando um Deus tirano, e que Paulo cria num Deus dessa maneira, mas Paulo não está falando isso de maneira nenhuma. Então ele começa falando de Jacó e Esaú, e de repente ele fala que ele teve pai, teve mãe, que ensinou a palavra de Deus para ele, Charles Spurgeon, e que outras pessoas não teve um pai e uma mãe que falou da palavra, e que ele foi colocado por Deus em condições que ele não era muito tentado, e que o Espírito operou poderosamente no coração dele, ele não pôde resistir, mas outras pessoas, está vendo o contraste? Jacó e Esaú. Outras pessoas foram colocadas em lugares que elas pecam. Colocadas por quem? Por Deus, porque o contraste é entre Jacó e Esaú. A base dessa pregação e dessa filosofia e dessa sabedoria terrena, a base disso é Jacó e Esaú. Então pessoas foram colocadas, diz o texto de Charles Spurgeon, em lugares que elas pecam. Colocadas por quem? Por Deus. Conclusão: Deus coloca pessoas em determinados lugares para que elas pequem. E depois, supostamente, Deus vai usar todos esses textos para condenar a pessoa e ainda com justiça. Quando fiquei adulto, Deus me colocou em uma situação onde fui guardado do pecado. Outras pessoas são colocadas em locais onde existe muita tentação e elas pecam. Numa outra parte, ele diz que rejeitar o Evangelho é pecado. Vê aí. Deus é justo quando condena os homens incrédulos. É pecado rejeitar o Evangelho de Deus. Essas coisas são fatos. Temos que crer nos fatos. Uma verdade que não pode ser contestada, deve ser acreditada. E o fato incontestável é que Deus trata diferencialmente a uns do que a outros. Por um lado, Deus faz com que as pessoas, certas pessoas ouçam a palavra do Evangelho, e o Espírito Santo não opera com poder nessa pessoa porque Deus não quer que ela seja salva. E então ela peca pela vontade do próprio Deus, não pela vontade dela, e então Deus condena ela. As pessoas que não creem no Evangelho, quando ouvem, não têm desculpa. No entanto, Deus opera tão poderosamente nos corações de alguns que eles não podem resistir. Agora você presta atenção que Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse que aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso a pessoa está pecando. Isso se chama pecado de omissão. E você acha que Deus, podendo fazer o bem para uma pessoa, podendo
dá fé para ela, podendo salvar ela. E Deus não fazendo isso, Deus não estaria pecando com o pecado de omissão? A pessoa que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Deus sabendo fazer o bem para uma pessoa e não fazendo, é pecado de omissão. Você acha que ele ensina esse princípio para Tiago e ele mesmo não pratica isso? Agora, é diferente quando Deus quer pegar um pintinho e ajuntar debaixo das asas dele, mas esse pintinho não quer. E ele respeita a decisão desse pintinho, que estava morto. Existe a predestinação, porém ela é conforme a presciência de Deus. Todas as suas escolhas e as suas obras, as quais você pensa que você não tem, mas todas essas escolhas e essas obras foram conhecidas por Deus antes da fundação do mundo. E quando Deus for julgar o mundo, Ele vai julgar homens responsáveis, homens que tomaram suas decisões, homens que quiseram continuar inclinados para a carne por sua própria decisão e homens que quiseram se inclinar para o Espírito. E todo homem que decide ouvir a voz de Deus, ouvir o Evangelho e obedecer a palavra, todo homem que decide isso, que escolhe a vida, ele não anula a graça de Deus, ele confirma a graça de Deus. Porque se não houvesse misericórdia realizada na cruz, o homem não poderia escolher nada. Então nada vem do homem, apenas o poder de escolher a vida ou rejeitar ela. E assim Deus julga o mundo com justiça e retidão.